Oi, boa noite, gente. Dá um tempinho para a turma começar a entrar, para a gente iniciar. Só um minutinho aí, viu, gente? A gente já vai começar. Bom, como a gente tinha combinado, essa live de hoje principalmente para a gente interagir, tirar algumas dúvidas. Vocês fiquem à vontade aí para perguntar. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas que a gente conseguir, tá? É, Fiquem até o final. No finalzinho eu vou ter um recado bem importante aí, principalmente para aqueles interessados na próxima turma do curso online. Então fique bem à vontade aí que a gente vai fazer um bate-papo no final, tá bom? Para a gente começar, enquanto chegam aí as primeiras perguntas, a gente vai falar um pouco, acho que a maioria deve ter assistido. Queria agradecer, né, a presença de todo mundo aí, todo mundo está acompanhando, tá? A turma está pedindo para mandar um alô aí, à medida do possível a gente vai conseguindo interagir aqui, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre os principais pilares do nosso sistema de treinamento, né? Quem assistiu aí o último vídeo que a gente soltou da aula gratuita, tá? É um convite para quem ainda não viu. Essa semana a gente está com 3 aulas gratuitas. Uma foi liberada na segunda, outra na quarta e a outra na sexta. Então quem ainda não se cadastrou lá, entra no link na bio aí no Instagram, se cadastra, assiste lá, que vai ter muita informação bacana lá, tá bom? A gente começou a chegar aqui as perguntas. A primeira é: sou iniciante, tenho um potro de 5 meses. Posso aplicar a metodologia de treino nele? Olha, a gente fala muito que a nossa metodologia pode ser aplicada em animal de qualquer idade, tá? Obviamente que em um potro de 5 meses apenas, a gente vai começar um trabalho de cabresteamento. E é sempre importante lembrar que em animais muito jovens, a gente deve trabalhar com muita calma, com muita paciência, uma intensidade baixa e também por pouco tempo, tá? Mas você pode iniciar o seu potro sim. A gente já tem exemplo, inclusive dentro do próprio curso online de potro com 20 dias de nascido, a gente já trabalha, consegue cabrestear já. Então é perfeitamente possível você trabalhar com potro em qualquer idade. E aí vale a dica, é importante lembrar que a fase é igual a criança. Um potro jovem ele tem maior capacidade de aprendizagem do que um animal mais velho. Então, à medida que o animal vai ficando mais velho, ele vai reduzindo essa capacidade de aprendizagem. Então, quanto mais cedo a gente conseguir colocar ou ensinar alguma coisa para o potro, maior vai ser essa facilidade de retenção deste cavalo, tá? Mas é sempre bom a gente ressaltar de novo que você tem que ir com um pouco mais de calma com um potro mais jovem assim, certo? Aí mais uma pergunta aqui, ó. Tem uma égua que ela vem andando bem, mas estressa e fica rodando no mesmo lugar. Fez isso na Nacional, o que fazer? Então, provavelmente, gente, um animal desse, pelo que eu entendi, ele vem andando tranquilo em volta da pista aí durante um concurso de marcha, e aí ele encosta em algum lugar e fica girando e não quer mais andar, tá? Então, provavelmente esse animal está se sentindo um pouco intimidado, um pouco acuado, tá? Provavelmente pode ser porque você trabalha com um pouco mais de pressão desse cavalo, com contato mais firme nas rédeas, às vezes também com contato de perna. Então, a recomendação é que você tem que dar a recompensa para o seu cavalo, no caso para a sua égua, no momento que ela estiver em movimento, tá? Sempre que ela parar, a indicação, isso em treinamento em casa, coloque ela para trabalhar um pouco mais, aí você pode trabalhar exercício de flexibilidade lateral, aí o que a gente mais trabalha nesse tipo de animal é, por exemplo, a flexão de garupa, e assim que ele mover, com a intenção de sair daquele lugar, a gente libera as rédeas e deixa ele andar. Se por acaso ele encosta em outro lugar e tenta girar de novo, a gente torna a trabalhar a garupa, se ele se move, a gente solta. Então a gente vai repetindo isso até que fique consistente para o cavalo, que o conforto dele é quando ele está em movimento e não quando está parado. E aí, às vezes com poucas sessões, a gente já consegue resolver esse problema. Há pouco tempo eu peguei um caso de um cavalo assim e se resolve até com uma certa tranquilidade. É importante que você nunca comece a deixar o seu cavalo ainda mais inibido, tá? Então evita espora, evita chicote. No máximo você faz um sinal com a boca, faz esse tipo de sinal com o seu cavalo, sinal bem leve nas rédeas, e assim que ele mover, você deu um alívio. Um animal desse que está se sentindo um pouco acuado, quanto mais pressão você coloca, maior a chance de ele continuar naquele lugar, de ficar mais confuso ainda, tá certo? Isso acontece principalmente por falta de entendimento desse cavalo do que você está querendo com ele.
E tem vários trabalhos científicos que mostram, e às vezes isso é importante, tem muita gente aí quando monta as primeiras vezes nos animais, dão um sinal, seguram na boca do cavalo e tocam com as pernas, tá? Então você está dando dois sinais de conflito. Segurar na boca para falar com ele para não ir e tocar nas pernas, você está falando com ele para ir para frente. E esse cavalo entra em uma confusão e a gente chama, às vezes, de desamparo aprendido, que esse cavalo, às vezes, ele perde a reação, tá? E ele não consegue te mostrar aquela reação que você desejava e pode acontecer isso. Tem cavalo que impacta, tem cavalo que para e gira igual essa égua que você deu exemplo na pergunta, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sinais contraditórios, principalmente nesses cavalos que são um pouco mais confusos, tá certo? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Já tem bastante. Um cavalo invertido, o que eu posso fazer nesse cavalo? Então, normalmente, gente, esse cavalo inverte à frente, a gente tem que entender o porquê disso, tá? Então, sempre vamos buscar um motivo, por quê? Uma vez você identificou esse motivo, eu vou dar um exemplo de alguns aqui, principalmente é cavalo que você tenta colocar apoio muito cedo na boca, tá? E ele, para fugir, às vezes, dessa pressão na boca, ele levanta a cabeça, porque levantando a cabeça ele consegue tirar o bridão da barra e da língua e leva o bridão só para a comissura labial. E aí ele consegue suportar um pouco mais essa pressão. Então isso é uma coisa relativamente comum em cavalo que se tentou apoiar muito cedo, tá? Então a recomendação nossa é você trabalhar flexibilidade lateral, flexão de pescoço, de garupa, de paleta e por aí afora. Lembrar de trabalhar sempre com a sua mão muito lenta, muito leve, tá? Até que o seu cavalo aceite bem a mão. Ensine o seu cavalo a transferir o peso para o posterior, tá? Que aos poucos ele vai se moldando. À medida que ele transfere o peso mais posterior, a frente vai ficando mais alta e ele vai conseguir colocar esse pescoço no lugar, tá? É importante lembrar também que tem cavalos que têm esse pescoço invertido da própria morfologia do cavalo, tá? Nesse caso a gente vai ter muito pouco resultado em desinverter. A gente vai melhorar um pouco através do trabalho de musculação, mas não vai resolver 100%. Já se for um problema colocado, aí você vai agir dessa forma que eu estou falando, tá certo? Então, outro aqui, qual tipo de freio que devo colocar em um potro manso? Aí, gente, o tipo de embocadura é em função do que você deseja para o seu cavalo, tá? A recomendação nossa, principalmente se você não falou de se é animal de marcha ou não, mas principalmente animais de marcha, na maior parte deles, vou falar que hoje mais de 90% dos cavalos de marcha que a gente trabalha, a gente mantém o bridão durante a vida toda desse cavalo, tá? Então a gente não tem essa preocupação com freio. Por acaso, se a gente for sentir necessidade de colocar freio em algum cavalo, ou em determinadas modalidades que é obrigatória a apresentação com a mão, a gente sempre busca aquele freio que tenha uma ação mais leve possível e que provoque o maior conforto para o cavalo, tá? Então não adianta aqui eu ficar falando sobre os tipos de embocadura, porque isso é muito individual de cada situação onde você vai trabalhar. Agora eu te recomendo que se o seu cavalo for um cavalo de marcha, procure trabalhar ele bastante com bridão, trabalhe bem, que provavelmente você não vai ter essa necessidade de trabalhar com freio, principalmente um cavalo jovem, tá certo? Então uma outra pergunta aqui, minha égua tem uma cócega na orelha, na hora de colocar a cabeçada, o que eu posso fazer? E aí entra no processo de aprendizagem do cavalo, tá? Basicamente, gente, é sempre bom reforçar isso, o processo de aprendizagem do cavalo mais eficiente que a gente tem para trabalhar com o cavalo chama-se reforço negativo. E aí as pessoas às vezes se confundem e pensam, não, negativo deve ser alguma coisa ruim. Não. Primeiro, o que seria um reforço para trabalhar com o cavalo? Tá? Reforço nada mais é do que um estímulo que você vai provocar nesse cavalo para quê? Para aumentar a possibilidade de você ter aquela resposta novamente. Tá? E a gente vai ter reforço positivo e reforço negativo. Vamos explicar primeiro o que seria o reforço positivo. Ele não é melhor ou pior do que o negativo. Tá? O reforço positivo, basicamente, é o cavalo te dá uma resposta, em seguida você coloca um estímulo. Então ele chama positivo porque esse estímulo vem depois da resposta. Por exemplo, você pode fazer um carinho no seu cavalo, falar alguma palavra com ele mesmo que ele não entenda, mas que você pensa que ele vai ficar mais calmo. Ou você dá uma recompensa, por exemplo, dá um biscoito, algum petisco para o seu cavalo. Isso é um reforço positivo. Muito utilizado em treinamento de outras espécies, mas no caso do cavalo não é tão eficiente, principalmente quando você está montado, tá? Então, basicamente, a gente trabalha com reforço negativo. E o que é o reforço negativo? Ele é o contrário do reforço positivo. No reforço positivo, a gente coloca um estímulo. Já no reforço negativo, depois da resposta, a gente retira o estímulo. Então, no caso do reforço negativo, a gente primeiro estimula, depois a gente retira esse estímulo quando o cavalo dá a resposta certa. Tá? E é importante ressaltar também que a gente precisa ter um tempo
adequado para se fazer essa retirada do estímulo. A gente diz, assim, a grosso modo, que em torno de 3 segundos você tem entre o cavalo te dar a resposta e você retirar aquele estímulo. Tá? Depois a gente vai para a segunda fase no cavalo, que é a fase de habituação ou dessensibilização, que é justamente a resposta da sua pergunta. O que você pode fazer? O que seria essa dessensibilização ou habituação? É acostumar esse cavalo com estímulos externos, por exemplo, com objetos. Tá? Então é você trabalhar esse cavalo até que ele aceite aquele objeto. E para isso você também trabalha com reforço negativo. Então você vai estimular, aproximar aquele objeto do cavalo, assim que ele fica quieto, você retira aquele estímulo. Tá? Então basicamente a recomendação é que você faça dessensibilização, principalmente na região das orelhas dessa sua égua. Tá? Com muita paciência, lembra que é um degrauzinho a cada dia, não quer dizer que nem todo cavalo em uma única sessão de trabalho já vai ficar pronto. Tá? Às vezes vai demandar um tempo maior, várias sessões de trabalho, então tenha paciência, seja consistente no seu treinamento, que você com certeza irá conseguir fazer que ela aceite esse estímulo na cabeça. Tá? Outra pergunta aqui, vejo que os cavalos estão muito agressivos e na maioria das vezes, na doma, fatos muito estressantes estão aparecendo. Isso seria a mistura de raças? Eu vou falar assim que até li alguns artigos recentemente que falam sobre esse comportamento do cavalo. E tem muita gente que às vezes atribui isso ao sexo do cavalo, por exemplo, à idade. É tido no meio que machos, por exemplo, são mais agressivos do que fêmeas, tá? E esse trabalho ele fez um estudo bacana porque ele mediu também a diferença no manejo desses cavalos. E verificou no final e concluiu que o manejo que esse cavalo está submetido é mais importante do que esse tipo de sexo ou idade, por exemplo, tá? E aí tem o fator genético, gente. Eu não falo que um cavalo é mais agressivo ou menos agressivo do que o outro. Até porque, na natureza, o cavalo não usa agressividade para se defender. O que esse cavalo faz? O principal mecanismo de defesa do cavalo, o que é? É a fuga. Tá? Então, quando que o cavalo parte para cima para morder, ou para dar coice, ou para dar uma manotada? Quando que ele faz isso? Quando ele se sente acuado ou que ele não consegue expressar a sua primeira linha de defesa, que é a fuga. Aí esse cavalo pode sim agir por instinto para tentar se defender, às vezes dar um coice ou uma mordida. O que a gente percebe hoje? E aí a pessoa que fez a colocação na pergunta tem bastante razão, porque muito disso é em função do manejo que esse cavalo recebe. Tá? Não é incomum, por exemplo, muitas pessoas que treinam o cavalo para parar na morfologia, de vez em quando vai lá e dá um toque com a ponta da corda ou com um chicotinho nas mãos ou nas pernas desse cavalo. E alguns cavalos são menos tolerantes, e aí eu acho que é onde entra a linhagem. Algumas linhagens são menos tolerantes a esse tipo de pressão. Tá? E se sentem acuados mais cedo, e aí normalmente começam a ter esse tipo de reação indesejada. E normalmente, quando esse cavalo avança para cima desse manipulador, essa pessoa dá um passinho para trás ou sai fora, ela se sente intimidada e esse cavalo começa a pensar assim, opa, se eu vou para cima eu tenho um alívio. Então lembre, esse cara está fazendo um reforço negativo nesse cavalo. Ele cria um estímulo que é desagradável, mas só que ele retira no momento errado, que é o momento quando o cavalo vai para cima dele. Tá? Então eu acho que muito do que acontece hoje de agressividade em alguns cavalos é muito mais em função do manejo do que simplesmente das linhagens do cavalo. Eu acho que a gente não pode colocar esse carimbo para falar, ó, cavalo filho de tal cavalo, panela de ciclano, de fulano, é mais agressivo, a gente deve evitar de trabalhar. Então foquem no manejo, tenham um manejo maior, entendam de comportamento de cavalo, tá? Entendam o porquê que o seu cavalo está com esse temperamento agressivo, para aí sim você tentar fazer uma correção adequada. Na verdade, você não deve nem fazer uma correção, você deve trabalhar para que esse cavalo não tenha esse tipo de atitude com você, tá certo? Então, como trabalhar para ficar com a mão leve? Não fique dependurado na boca do cavalo. Então, gente, aí é uma questão de sensibilidade, tá? Eu gosto muito de falar e dar um exemplo que mão leve ou mão pesada, um apoio leve ou um apoio pesado, é uma questão de parâmetro, tá? E aí eu gosto de fazer uma analogia bem simples com o automóvel, que fica fácil das pessoas entenderem. Vamos pegar 2 motoristas. Um deles dirigiu carro de direção mecânica a vida inteira, nunca dirigiu nenhum carro de direção hidráulica, tá? O outro motorista, ele é já melhor de vida, andava sempre num carro mais bacana e está acostumado com um carro de direção elétrica, tá certo? E aí, a gente reuniu os dois e arrumamos um carro de direção hidráulica e falamos assim, ó, agora vocês vão dirigir esse carro aí, cada um vai dar uma volta
e vamos falar o que vocês acharam da direção. E aí você não tenha dúvida, apesar de estarem utilizando o mesmo carro, aquele cara que dirigia carro de direção mecânica vai falar, não, que carro leve, ó, que essa direção é maravilhosa, meu sonho de consumo. Já o cara que dirige um carro de direção elétrica, vai pegar o carro de direção hidráulica e falar, nossa, como que alguém dirige um carro com a direção tão pesada que nem essa? Tá? Então a gente tem que ficar muito atento com parâmetro. Como que você vai ter a mão leve? É o dia que você começar a montar ou trabalhar cavalos realmente leves. Tá? Então, mão leve a gente fala que o quê? Para você treinar é você simplesmente encostar na boca do seu cavalo. Se eu vou trabalhar, por exemplo, movimento lateral, se você vai simplesmente tirar a folga da rédea até que ela faça contato na comissura do seu cavalo. Fez contato, para a sua mão ali e espera a resposta. Assim que você tiver, isso aí é o reforço negativo, você dá o alívio. Tá? Então, basicamente, isso aí vai vir com o tempo. Você tem que praticar e estar sempre atento com isso. O que a maioria das pessoas se preocupam? Se preocupam muito com o cavalo, tá? E pouco com elas mesmas. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se você trabalha bem, o seu cavalo vai fazer tudo certo. Tá? Se você trabalha mal, o seu cavalo às vezes vai ficar confuso e não vai te dar a resposta que você deseja. Então isso aí é uma questão de você se cuidar, tá? Trabalhar bastante e a cada momento você vai desenvolver cada vez mais essa sua sensibilidade, certo? Então a outra pergunta aqui, eu estou tentando ser o mais rápido possível para a gente tentar responder o máximo de perguntas, tá? Se por acaso algum não tiver ficado muito claro aí, vocês mandam de novo aí qual ficou a dúvida para a gente tentar solucionar. Então, boa noite. Minha égua tem cócegas nas mãos e não deixa pôr as ligas de trabalho. O que eu devo fazer? Aí a resposta é semelhante àquela égua que tinha problema na cabeça, o que não deixava encostar nas orelhas, tá? Dessensibilização. Não vou voltar, não vou explicar de novo, tá? Não sei se a pessoa entrou agora, mas aí é a dessensibilização. Se você por acaso não tiver visto a minha explicação anterior, entra aí no nosso Instagram que tem um vídeo lá que fala sobre dessensibilização que você vai tirar essa dúvida. Então, basicamente, é fazer dessensibilização nas mãos até que ele aceite o contato, certo? Isso vale também para cavalo que não deixa pegar nos pés para ferrar ou para casquear. Então, é trabalho de dessensibilização. Tenho um burro de 8 anos bastante manso, porém nunca mexi com ele do chão. Gostaria de aplicar as técnicas para termos ainda mais confiança no outro. Acha que dá para começar mesmo aos 8 anos de idade? Eu não tenho nenhuma dúvida, gente. Você pode começar a trabalhar o seu cavalo ou o seu burro em qualquer idade. Agora lembre que animais mais jovens têm maior facilidade de aprendizagem, como a gente já disse aqui. Tá? Então tenha mais paciência com o seu moar, que você com certeza, se aplicar bem as técnicas de reforço negativo, você vai ter bons resultados com ele também. Tá certo? Qual que é o tamanho do primeiro bridão para iniciar a doma? Então o bridão, gente, é muito relativo, tá? O gosto das pessoas. Particularmente, o que nós gostamos de trabalhar e recomendamos? Um bridão que tenha mais ou menos 12 centímetros de largura do bocado, tá? Tem uma argola um pouco maior, porque a argola maior, ela dá mais tempo para o cavalo perceber o seu sinal até a ação chegar na boca dele. E uma outra coisa importante é a espessura do bocado. A gente não quer trabalhar com bocado maior do que 11 a 12 milímetros. E o porquê disso? Apesar de que algumas pessoas erroneamente acham que o bridão dessa espessura é mais agressivo do que, por exemplo, um bridão de 16 ou de 15 milímetros de diâmetro, é o contrário, tá? E aí, quem tiver essa dúvida ainda sobre a espessura do bocado, volta aí no nosso Instagram ou no link ou no nosso canal do YouTube. Tem uma resenha científica que a gente fez, se não me engano é a primeira ou a segunda resenha científica que a gente liberou o vídeo, que tem um trabalho científico falando exatamente isso. Normalmente, quando você aciona as rédeas, o bridão tem efeito de quebra-nós se você aciona as duas rédeas. E um bridão com espessura mais grossa de bocado tende a fazer mais pressão nas barras e na língua desse cavalo, até porque tem um menor espaço para acomodar a língua. Tá? E ele se torna mais agressivo do que um bridão mais fino. Um outro motivo é que se você colocar um bridão muito grosso na boca de um cavalo, principalmente se for acima de 16 milímetros, mesmo esse cavalo em repouso, ele já vai provocar uma pressão na língua. E aí, quem tiver essa dúvida, coloca um bridão na boca do cavalo e abra só os lábios na lateral da boca, que você vai ver que um bridão muito grosso ele vai ser comprimido pelo céu da boca do cavalo sobre a língua. Já um bridão mais fino, nessa espessura que a gente falou que gosta de trabalhar, ele vai estar lá confortavelmente sem essa pressão na língua do cavalo. Tá certo?
A gente também tem um vídeo aí no canal do YouTube, tem no Instagram também, explicando o porquê e qual bridão que a gente gosta mais de trabalhar, tá certo? Estou com um potro e ele tem uma dificuldade de recuar, tá? Então, por que seu potro tem dificuldade de recuar? Provavelmente você tem que voltar para entender o motivo. Tem que ver, logicamente, questão de morfologia do seu cavalo, se ele não tem nenhum problema nos posteriores que o impedem de colocar um pouco mais de força, tá? Mas o que a gente mais encontra, na maioria das vezes, um cavalo que não recua bem, é porque esse cavalo está debruçado com o peso nos anteriores. E para ter um bom recuo, a primeira coisa que a gente precisa é ensinar o nosso cavalo a transferir o peso para os posteriores. Então comece a trabalhar o seu cavalo para que ele aprenda a transferir o peso para os posteriores, tá? Fazendo quando você quiser recuar, vou te dar um exemplo, você vai tirar a folga da rédea e fazer o seu cavalo mover as patas, direita e esquerda, de forma alternada, até que ele inicie o recuo. Assim que ele iniciar, você alivia a boca dele, tá? Então, basicamente é assim que a gente ensina recuo num cavalo, tá? Vai com muita calma e à medida que vai evoluindo o treinamento, aí você vai exigindo um pouco mais. Mas o que a gente quer de um recuo? Que ele sempre inicie pelo posterior. Eu nunca quero aquele cavalo que arrasta as mãos ou que debruça o peso anterior. E aí, se você coloca muito peso na boca, a tendência do cavalo é ir contra a pressão. Então, simplesmente tire a folga, trabalhe o posterior do seu cavalo, que ele vai começar a recuar bem, certo? Estou trocando a embocadura da minha égua do bridão para um freio bridão. Estou usando o freio bridão Fernandinho. Alguma dica para o manejo? Não, nenhuma, tá? Aliás, tem uma dica sim. Tem a mão leve e lenta, tá? Se a sua mão for boa, independente de qual freio você vai utilizar, a sua probabilidade de sucesso vai ser maior. Como eu já disse anteriormente, a gente não tem preferência por nenhum freio. A gente tem preferência por aquele que tenha a ação que a gente deseja, mas que seja o mais confortável possível para o cavalo que a gente está trabalhando, tá? Então você pode trabalhar qualquer tipo de freio e a gente entende que o mais importante não é o modelo de freio que você trabalha, e sim a forma como você utiliza suas mãos, certo? Então, um manga larga machador puro é indicado para uma criança? Eu acredito que sim, não tem nenhuma dúvida. Tem vários cavalos extremamente dóceis na raça, inclusive garanhões, que podem perfeitamente ser utilizados para criança. Qual que é a recomendação de cavalo para criança? De preferência um cavalo castrado, porque ele é mais tranquilo, tá? Mais relaxado. E um cavalo com idade um pouco mais avançada, cavalo de 6, 7 anos ou mais. São cavalos também que já aprenderam a poupar mais energia. Ele não tem todo aquele vigor de um cavalo mais jovem e não gasta energia à toa, tá? Então esses cavalos também são cavalos que normalmente já têm mais tempo de trabalho, que vão estar melhor para reagir aos comandos do cavaleiro e vão ser mais fáceis de ser montados por essas crianças, principalmente se a gente está trabalhando com criança muito jovem, tá? Então, manga larga, quarto de milha, tem praticamente todas as raças, você pode separar indivíduos que sejam adequados para criança sim, certo? Meu cavalo não deixa uma pessoa estranha montar, o que devo fazer? Então você deve dessensibilizar o seu cavalo com outras pessoas também. O que é isso? No manejo no dia a dia, é sempre importante, se você tem alguém que está lá, peça para chegar perto, para trabalhar. Isso não é incomum em cavalos que às vezes são manejados por uma única pessoa, tá? E às vezes você negligencia alguns fatos, como por exemplo, monta nesse cavalo quando ele está andando, chega nele de qualquer jeito, às vezes ele mesmo meio assustado, você chega e monta ou coloca a sela, tá? Então esse cavalo às vezes fica um pouco mais inquieto, e às vezes vem alguém com atitude diferente, ele não está preparado para aquilo. Ele fica confuso e a tendência dele é o quê? É fugir, por isso que ele estranha, tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Cavalo que faz exercício correto na pista, mas quando sai da pista muda a atitude, parece que ele esquece o que aprendeu. Então isso é muito simples. Você não deve simplesmente condicionar o seu cavalo a ser trabalhado, exercitado dentro da pista. Trabalhe com esse cavalo também fora da pista. Isso é extremamente comum, gente. E o inverso também acontece. Um cavalo que você trabalha sempre em estrada, por exemplo, e depois você vai levar para dentro de uma pista, ele não vai ter o mesmo desempenho. Então você tem que habituar o seu cavalo a situações diferentes e também a lugares diferentes, tá? E aí, se você é um cara que vai trabalhar seu cavalo para participar de algum evento, uma copa de macho, uma exposição, você deve trabalhar o seu cavalo dentro da pista. Ah, mas é um cavalo que também eu quero fazer cavalgada de vez em quando. Habitue o seu cavalo também a fazer cavalgada, tá? E até uma próxima resenha científica que a gente vai sair a semana que vem aí, já vou antecipar para vocês aí.
tem um trabalho muito bacana, e ele identificou que cavalos, principalmente que são criados estabulados, em comparação com cavalos que são criados em piquete, junto com outros cavalos, eles são mais reativos a estímulos externos. Como, por exemplo, quando você sai na cavalgada, encontrou um carro, encontrou um cachorro, encontrou alguém a pé, uma moto, esse cavalo costuma ser mais reativo, porque ele tem menos estímulos no estábulo do que naqueles cavalos que ficam com piquete, tá? Então, mas é perfeitamente possível você trabalhar. Trabalhe de sensibilização do seu cavalo e sempre que possível, peça que outras pessoas também façam algum manejo nesse cavalo para que ele se habitue melhor, certo? Então, acho muito importante não misturar a mexida, pois já trabalho com cavalos antes da Connect. Porém, resolvi focar na metodologia da Connect. Estou certo que devo fazer algo que fazia antes. Então, gente, é que a gente não está defendendo que a nossa metodologia ou qualquer uma outra é melhor ou pior do que a de ninguém. Você deve fazer sempre aquela que você se adapte melhor, tá? Então, seria até uma falta de consistência sua se você está trabalhando uma metodologia que você não se adaptou a ela, tá? A nossa metodologia é muito simples, mas ela exige muita sensibilidade de quem está trabalhando. Então, nem todo mundo se adapta. Se você é um desses, fique tranquilo, vá e trabalhe a forma que você tenha resultado. É inegável que qualquer tipo de treinamento, mesmo um treinamento hoje, se o cara praticar hoje uma doma tradicional, e se ele pega um cavalo correto, ele pode ter sucesso sim, em qualquer cavalo, tá? Então isso é inegável, que qualquer tipo de metodologia funciona. Você tem que utilizar aquela que você se adapta e se sente melhor com ela, e que o seu cavalo te dá a melhor resposta, tá? Então isso aí é sem dúvida, você deve trabalhar o que você se adapta melhor, tá? Outro, qual que é a melhor embocadura para cavalo que já está com a comissura da boca inchada? Tá? Para mim, a melhor embocadura é você dar um repouso para o seu cavalo, deixar ele recuperar essa comissura labial para depois trabalhar. Se você não tem essa possibilidade, você pode trabalhar um bridão normal, igual você trabalharia com qualquer um outro. O que você tem que ficar atento? Você ter a sua mão ainda mais leve. Tá? Então, ajuste a sua mão e não a embocadura. Colocar um bridão, às vezes, de borracha, igual muita gente recomenda, mais grosso, ele causa até um atrito maior na boca desse cavalo e pode até complicar mais essa situação que ele está com as comissuras já um pouco mais inchadas. Eu tenho um potro que quando sente... Deixa eu ver aqui. Tem um potro que quando sente pressão para um lado ou outro, ele levanta. O que fazer? Também, se não me engano, foi a primeira ou segunda pergunta que a gente respondeu. Por que esse cavalo levanta a cabeça? Às vezes porque você colocou esse apoio muito cedo na boca dele. Ele ainda não estava preparado para receber esse apoio na boca. E quando ele sente aquela pressão, e aí tem vários estudos científicos que mostram que o cavalo é mais sensível em regiões duras, principalmente na barra e no céu da boca. Então, nesse caso, quando você faz o apoio, se for de bridão, ele vai fazer o efeito quebra-nozes, vai comprimir as barras. Esse cavalo sente aquela pressão e o que ele faz para se defender? Ele levanta a cabeça, porque quando ele levanta, ou às vezes abaixa demais a cabeça, ele tira o bridão da barra e leva esse bridão para a comissura labial. E aí diminui aquela pressão nessa parte mais dura e mais sensível da boca. Tá? Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Ter uma mão mais leve, trabalhar primeiro seu cavalo para os dois lados. Quando ele estiver bem para os lados, sabendo apoiar no posterior, aí sim que você vai colocar apoio nele, que provavelmente quando você voltar e apoiar, você não vai ter mais esse problema. Tá certo? Então, meu amigo tem um potro de 1 ano e 4 meses e não deixa mexer na orelha de jeito nenhum. O que posso fazer para minimizar? Mais uma vez, uma pergunta que se repetiu aí. O que você vai fazer? Dessensibilização da região da orelha. Então, como eu já respondi, não vou repetir de novo. Entra lá no nosso Instagram que você vai ver que tem um vídeo lá que fala sobre dessensibilização. Eu tenho um potro que para montar dá trabalho. Já vi sua metodologia em relação a isso e vou aplicar. Trabalho ele na vaquejada e ele na cancela empina. Mas correndo ele corre bem. Queria corrigir. Então, para trabalhar, primeiro para montar, gente, se o seu cavalo não deixa montar, mostra para ele que toda vez que ele se move quando você vai montar, que ele vai trabalhar. Então, trabalhe, por exemplo, desengajamento de posterior do chão. Até o seu cavalo ficar pronto, tá? Ficar parado para você montar. Eu já me deparei com cavalos por aí que a gente gastou mais de 45 minutos para conseguir montar com esse cavalo parado com a rédea solta. Mas depois disso, nunca mais gastou-se mais do que alguns segundos para subir nesse cavalo e até mesmo sendo desnecessário você ter que trabalhar com ele novamente, tá? Então, algumas pessoas, inclusive nesse vídeo que a gente tem no Instagram que fala sobre isso, algumas pessoas ficaram lá, acho que elas não entenderam bem o conceito,
e acha que você vai fazer aquilo todo dia. Não, você vai fazer algumas sessões, tem cavalo que com uma só resolve, alguns com 2 ou 3 no máximo já resolve, e pro resto da vida você vai economizar esse tempo. E não vai correr risco desse cavalo arrancar com você, te deixar para trás, enganchar seu pé no estribo de qualquer outra pessoa que vai montar e causar um acidente, tá certo? E o caso da porteira, o que eu te recomendo? Leva o seu cavalo na porteira, não coloca nenhuma pressão nele, não espora ele, não dá soco na cara dele, não aperta ele lá, simplesmente encosta ele lá. E alivia as rédeas. Se ele sair, você trabalha ele lá fora, volta e encosta de novo. Se ele sair, trabalha ele lá fora, volta e encosta de novo. Mostra para ele que o lugar mais confortável que tem, melhor de ficar dentro da pista, é na porteira. E aí esse cavalo vai querer ficar lá, e eu não tenho a menor dúvida disso, e muito rápido eles aprendem, tá? O que a maioria das pessoas fazem? Leva o cavalo na porteira, pega na cara dele, bate a perna, espora, aperta o cavalo na parede, depois sai, deixa ele sair, alivia, volta lá e espreme ele na porteira de novo. Então você está fazendo o trabalho inverso, você está falando que seu cavalo é o pior lugar do mundo, é a porteira. Então trabalhe dessa forma, que eu não tenho nenhuma dúvida que com muito pouco tempo você vai ter um cavalo muito manso de porteira. Tá? Tem um potro de 1 ano e 7 meses e já está bom de cabrecheamento e guia. Estou montando no pelo. O que posso mexer mais nele? Primeira coisa que eu te falo, continua trabalhando só do cabresto e não monta em um potro de 1 ano e 7 meses. Tá? Eu acho que é completamente desnecessário, já que se você começar a montar a partir dos 2 anos, você vai ter um período muito longo ainda. Se for um cavalo de marcha, 1 ano para trabalhar. Se não for um cavalo de marcha de outras raças, como é o caso do quarto de milha, você vai ter 2 anos ainda para trabalhar com ele. Então não precisa ter essa pressa de começar a montar um cavalo com menos de 2 anos. Tá? Também quem tiver dúvidas sobre idade, eu não vou ficar discutindo idade para montar em cavalo aqui, são diversos fatores que influenciam. A gente deve postar aí amanhã um vídeo da live que a gente fez com a Vetnível semana passada, tá? Que é onde a gente discutiu por um longo tempo aí essa questão da idade. Então, quem tiver dúvida é só entrar lá e assistir depois, tá certo? Então, tem um cavalo muito fogoso, inteiro. Toda vez que monta, ele fica agitado. Qual que é a dica que eu devo fazer? Então, você deve mostrar para o seu cavalo, toda vez que ele fica um pouco sem controle, que fica mais agitado, coloca ele para trabalhar. E alivia. Se ele ficar parado, você dá alívio. Se agitou de novo, coloca ele para trabalhar. Ficou parado, você dá alívio. Poucas vezes você vai ver que seu cavalo não vai mais ficar agitado. Isso é bastante comum, principalmente em garanhões. A gente acha que garanhão também pode participar de cavalgada, desde que bem trabalhado. A gente tem vários exemplos de cavalo que a gente já trabalhou aí em cursos e mesmo em consultorias, que com algumas sessões de trabalho, esse cavalo pode ser encostado do lado de uma égua, por exemplo, e que ele fica bastante tranquilo. Tá? Então depende da sua persistência. Como eu falei, tem cavalos que são mais e menos tolerantes. Alguns vão te responder mais rápido e outros um pouco mais devagar. Tenha persistência e consistência que você vai conseguir o resultado desejado. Então, boa noite. Qual a fase mais sensível da doma? Exemplo, onde posso colocar todo trabalho a perder criando vício animal? Eu vou te falar assim, não é uma fase da doma, gente. Qualquer momento que você está lidando com o seu cavalo, você pode colocar tudo a perder. Tá? Em qualquer momento você pode colocar tudo a perder. Então a gente costuma falar que o treinamento de cavalo não é só o momento que você colocou ele na guia, levou para a pista ou saiu com ele para trabalhar, que seja do cabresto ou montado. Quando alguém vai lá limpar a baia desse cavalo, esse cavalo está trabalhando. E você pode ensinar para esse cavalo nesse momento hábitos ruins ou hábitos bons. Tá? Então muito cuidado quando for trabalhar um cavalo. A todo momento você está trabalhando o seu cavalo. E a todo momento você pode estar promovendo reações negativas nesse cavalo. Então você tem que cuidar durante todo o tempo que você está manejando esse cavalo. Diria até mais, não só do que o tempo que você está manejando esse cavalo, mas inclusive na forma como você mantém o seu cavalo. Se é um cavalo que fica estabulado, às vezes uma baia sem contato visual ou físico com outros animais, um cavalo que trabalha muito pouco, que fica muito tempo sem alimentação, isso tudo pode influenciar no comportamento desse cavalo. Tá? Então fique atento a isso. Não fique focado só no problema. Ah, meu cavalo, se eu errar aqui, ele vai ficar com problema na doma. Não, ele pode ficar com problema em qualquer momento. O que você tem que focar para o seu cavalo não ter problema, gente? Trabalhar bem a aprendizagem do cavalo. O que é trabalhar bem a aprendizagem? Trabalhar bem o reforço negativo. Então vai criar um estímulo e aliviar na hora que o seu cavalo te der a resposta que você deseja. E lembre que para isso você tem que ter um time, que é em torno de 3 segundos. Então, para você ter esse time bom, você tem que ter muita sensibilidade e tem que praticar muito, trabalhar com o seu cavalo. É muito comum os cavalos adquirirem hábitos indesejados porque você dá alívio para ele na hora incorreta. Vou dar um exemplo. Alguém tem um cavalo que não quer recuar
quando você aciona as rédeas ele empina. E o que a maioria das pessoas faz quando o cavalo sobe? Solta as rédeas, segura para não cair, e aí o que você falou com o seu cavalo? Ó, vai lá em cima que lá você vai ter um alívio. E esse cavalo começa a sempre demonstrar esse manejo. Toda vez que alguém pega na boca dele, ele sobe para empinar, tá certo? Então você tem que ficar atento em todo o tempo que você estiver manejando seu cavalo. Então, o que fazer com um cavalo que é muito esquentado para acalmar mais? Trabalho, tá? Pode ser desengajamento de posterior, movimentação de paleta, cedência à perna, qualquer exercício, gente. Aí vai muito do grau de ansiedade que o seu cavalo tem. Normalmente, cavalos mais ansiosos, a gente trabalha exercícios que demandem um esforço físico um pouco maior. Cavalos menos ansiosos, a gente trabalha exercícios que são mais leves para aquele cavalo, tá? Porque ele não precisa de um grau de convencimento tão grande, ele se convence muito mais fácil, tá? A gente já explicou um pouco disso aí antes, tá? Então, meu cavalo abaixa a frente no bridão D e inverte no argola. O que eu devo usar? E qual exercício para melhorar isso? Tá? Então, o problema não está na embocadura. Tá? Provavelmente na forma como você aciona as rédeas e na flexibilidade que seu cavalo tem no lateral. Então, eu te recomendo usar tanto faz o bridão argola ou D. Particularmente, a gente prefere trabalhar com o D, porque distribui um pouco melhor a ação nas laterais do cavalo, da boca do cavalo. Tá? Melhor do que o bridão argola, porque distribui em um ponto só. Concentra, na verdade, em um ponto só. Tá? Então, o D acaba sendo mais leve. É a forma que você trabalha. Comece trabalhando flexão de pescoço no seu cavalo, tá certo? E aí siga com desengajamento posterior, movimentação de paleta e por aí afora. Então são exercícios de flexibilização lateral no seu cavalo. Então meu cavalo tem a cara muito sensível. Quando eu esbarro, ele tira um pouco as mãos do chão. O que eu devo fazer para esbarrar e passar os pés e não passar os pés das mãos? Então, na verdade, não é o seu cavalo que deve estar tendo a cara muito sensível. Provavelmente é a sua mão que deve estar muito rápida ou muito forte, tá? Então, esquece do seu cavalo. Trabalha com a sua mão leve e lenta, que provavelmente trabalhe muito exercícios laterais do seu cavalo, que provavelmente essa reação vai desaparecer, tá? E se o seu cavalo é tão sensível, mesmo assim permanecer muito sensível, começa a trabalhar um pouco mais o seu corpo, o seu assento, na hora de pedir um esbarro, por exemplo, e acionar cada vez menos as rédeas. Comprei uma égua tida como domada, com 6 anos de idade. Quando eu peço recuo, ela trava à frente e não recua de jeito nenhum. Qual exercício você me indicaria? Também uma pergunta que a gente já respondeu aí anteriormente. A recomendação é: tire a folga da rédea, trabalhe os posteriores do seu cavalo, para a direita, para a esquerda, ou esquerda e direita. Ensine ele a movimentar os pés quando você aciona as rédeas, e assim que ele iniciar um movimento de recuo, você libera as rédeas. Essa é uma forma infalível de você ensinar qualquer cavalo a recuar, tá certo? Então, novamente, a gente está trabalhando o quê? Reforço negativo no cavalo. Como faço para levantar o pescoço do cavalo, melhorar a postura? Essa também é uma pergunta bem simples. Ensina o seu cavalo a utilizar os posteriores, que a frente vai vir de brinde, tá? Então, se você trabalha bem os posteriores do seu cavalo, ensina ele a transferir o peso para o posterior, ele vai levantar a frente, tá? Então, isso é uma questão de física. Então, você quer a garupa do cavalo aqui à frente, se o peso vem aqui, a garupa abaixo, a frente vai levantar. O que a maioria das pessoas fazem, elas estão muito mais preocupadas com a forma do que com o movimento. Então, foca no movimento do seu cavalo, tá? E esquece a forma. A forma vem com o tempo. À medida que o seu cavalo está bem musculado, sabe utilizar os posteriores, ele vai entrar naquela forma arredondada. Mas a maioria das pessoas já monta no potro no primeiro dia e já quer encontrar nuca, traseiro, colocar ele arredondado. Isso é inadmissível, pra falar a verdade, tá, gente? Então você tem que evitar esse tipo de situação para o cavalo. Como que eu faço para o cavalo que esbarra com a cabeça baixa e não levanta a frente? Então, de novo, começa a trabalhar exercício de flexibilidade lateral. O seu cavalo está abaixando a cabeça, provavelmente vai fugir da pressão das rédeas, tá? É uma forma de ele aliviar a pressão das barras e colocar na comissura quando ele abaixa ou quando ele levanta a cabeça. Então, trabalhe melhor exercício de flexibilidade lateral, os flexionamentos laterais. Tem a mão sempre muito lenta e muito leve. Vocês estão vendo, gente, que apesar das perguntas serem variadas, as respostas são muito parecidas às vezes, né? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com reforço negativo. Tem uma turma enorme aí, eu vou dar um alô para alguns aqui que eu vi, a Juliana, o Dominique, o Érico, o Eduardo
Gomes, então tá uma turma muito bacana aí. Desculpa aí quem eu não falei, tá? Tem muita gente aqui, mas é difícil sozinho aqui conseguir acompanhar as perguntas e dar um alô para todo mundo. Enquanto eu tô respondendo, às vezes eu perco algumas pessoas que estão passando por aí. Muito bom ter vocês aí. E nada melhor do que vocês, quem tem dúvida aí sobre a metodologia, é tirar a dúvida com essas pessoas que já trabalham nela. E a gente tem o Luiz também, então tem muita gente boa aí, lá do CTE Criatório Camal. Então tem muita gente boa aí que a gente trabalha já é conhecido há muito tempo. Então eles podem confirmar aí o que a gente está falando, tá, gente? Foquem muito no processo, foquem no movimento do cavalo, esqueça a forma, tá? Esquece forma que ela vai chegar com o tempo. Ela vem de brinde quando você trabalha bem o movimento do cavalo. Cavalo é um ser de movimento. Se o homem utiliza o cavalo é para explorar o movimento. Então foque no movimento que tudo vai vir de brinde para você, musculatura, postura e tudo mais, tá certo? Porque tem alguns cavalos que não aceita garupa, falta de dessensibilização com alguém na garupa, tá? Se você trabalhar dessensibilização, qualquer cavalo vai aceitar alguém na garupa também. Porque toda vez que eu coloco a sela na minha égua, ela pula. E aí, gente, isso aí foi uma pergunta super interessante, porque é um hábito muito comum de muitas pessoas que trabalham com cavalo, pessoas com muita experiência, que colocam a sela no cavalo, dá a guia nele, deixa ele rodar na guia para depois montar, tá? E o que eu acho disso? Eu acho que não é a forma mais adequada, tá? Não estou aqui criticando quem faz. Isso aí é o que a gente já falou de uma pergunta anterior sobre metodologia. Cada um usa aquela que se adapta melhor, tá? Mas aí eu vou dar a minha explicação do porquê que a gente acha que não deve fazer isso. Porque a gente entende que o cavalo tem que entender que quando você coloca a sela nele, você vai montar, ele vai trabalhar. Ele tem que estar sempre pronto para você montar quando ele está de sela. Imagina esse cavalo que sempre precisa dar uma guia com a sela antes para depois eu montar. E se eu tiver uma emergência e preciso montar nele correndo? Provavelmente ele vai pular comigo, tá? Então o que a gente recomenda para quem tem um cavalo assim, às vezes que é mais agitado, tem um pouco mais de energia? Trabalhe seu cavalo antes, depois coloca a sela, colocou a sela, monta, tá? Nosso método, quando que a gente vai trabalhar o cavalo um pouco antes de montar? Então, nas 2 primeiras vezes que você trabalha o cavalo, só que você monta nele. Depois disso, quando? Naquele cavalo que não te deixa, não fica parado para você montar. Fora isso, eu vou montar e vou resolver lá de cima, tá? Eu não vou mais ficar trabalhando o cavalo com sela. Então, eu acho que um cavalo, quando ele está no cabresto, eu não quero que ele fique comendo, pastando, não quero que ele fique desatento olhando para ninguém. E um cavalo, quando está com sela, eu não quero ficar girando ele ou trabalhando ele com a sela. Eu quero logo passar para cima. Ele tem que aceitar, ele tem que entender que aquilo é hora de trabalho, não é hora de brincadeira, de dar pulinho, nem que seja por brincadeira, tá certo? Então você deve fazer, trabalhar o seu cavalo antes, tira um pouco da energia dele antes na guia, depois sela e monta. E quando montar, se ela ainda pensar em pular, começa a trabalhar algum exercício, tá? De flexibilidade lateral, uma rédea de cada vez, fazendo seu cavalo movimento para os lados, que aí ele não vai conseguir pular, tá certo? Então minha égua não quer andar por conta do potro que ainda está mamando. Como posso proceder para que a mesma saia sem relutar? Tá? Então isso é muito comum. O que você pode fazer nesse caso? Quando ela estiver perto do potro, coloque ela para trabalhar um pouco lá perto. E se ela pensar em sair de lá, você dá livre para ela e deixa ela embora. Algumas vezes que você fizer isso, provavelmente ela vai pensar e optar por ir embora do que ficar lá perto do potro, já que lá é um lugar também, quando você está montado, que traz um certo desconforto porque ela precisa trabalhar um pouco mais. Tá certo? Minha égua manga larga machador está pesando de um lado só da boca. Tá? O que devo fazer? Você deve trabalhar o outro lado para que ela alivie esse peso da boca. Tá? Então, gente, cavalo, ele fala que o treinador de cavalo deveria receber dobrado para cada cavalo que ele trabalha. Porque o que você faz de um lado não serve para o outro. Então você tem que trabalhar de forma igual dos dois lados. Então é muito comum a gente encontrar esse tipo de animal, que apoia só de um lado, que tem um lado mais leve do que o outro, um lado mais pesado, ou mesmo o movimento é melhor de um lado do que do outro. Apesar de a gente imaginar que o cavalo tem lateralidade motor igual a gente, pode ser destro, canhoto ou ambidestro, muito disso é em função do treinador. Não é incomum todos os cavalos de um mesmo treinador terem um problema sempre do mesmo lado, tá? E aí você deve cuidar das suas mãos. A forma que você aciona ou que você pede algum comando para esse cavalo. Provavelmente você pode estar tendo alguma diferença da direita para a esquerda e por isso você está tendo esse cavalo um pouco mais pesado de um lado que do outro. Então eu te recomendo começar o seu cavalo, trabalhar bastante flexão de pescoço primeiro, dos dois lados até que eles estejam
iguais, tá certo? Depois você vai passar para trabalho de garupa, ou paleta, ou ascendência à perna, ou qualquer um outro, também sempre tentando igualar os dois lados, tá? Isso é a função do treinador, tentar deixar os cavalos o mais próximo possível, o lado direito do lado esquerdo, tá certo? Cavalo empacador, o que fazer na doma racional, tá? Na verdade, a gente não trabalha particularmente com doma racional, a gente faz uma iniciação de cavalo que a gente fala, a gente é muito mais focado no processo de aprendizagem do que no de doma racional, às vezes que usam métodos que a gente entende que não sejam os mais adequados para o cavalo, tá? Então, o que a gente vai fazer com um cavalo que empaca? Então, primeira coisa que eu vou falar com você, não bata, não esporte seu cavalo, não dê soco na boca dele, tá? Pelo contrário, esse cavalo, se ele não está saindo do lugar, porque ele está em pânico, ele está confuso com o sinal que você está dando para ele. Então, seja o mais tranquilo possível com esse cavalo. Peça da forma mais leve possível na boca dele, estimule ele bastante com a boca, evite usar as pernas, evite o chicote. Assim que o seu cavalo mover as patas do lugar, qualquer um que seja, dê alívio para ele. Se ele parar de novo, faça o processo de novo. Até o seu cavalo entender que andar é melhor do que ficar parado. Porque quando ele anda, ele não tem pressão nenhuma. Se ele vê a boca, não toca de perna, não faz nada. Se ele fica parado, você começa a estimular ele. Tá? Tem até aquela piadinha do cara lá que tinha um jornal, um senhor, né, que pegou um animal empacador para resolver e colocou em bornal com uma rapadura, um cafezinho e um jornal. O cavalo empacou com ele, ele puxou a rédea, colocou debaixo da perna, abriu o embornal, comeu um pedacinho de rapadura, tomou um cafezinho e ficou lendo o jornal. O cavalo se incomodou com aquele apoio na boca, se moveu, ele soltou e deixou. O cavalo foi embora. Na frente ele parou, fez a mesma coisa, ele fez de novo. E o cavalo começou a entender que quando ele andava, ele não tinha nada incomodando ele. Quando ele ficava parado, ele tinha aquele incômodo, e aí esse cavalo não queria mais ficar parado. Era muito melhor para ele andar, tá? Isso não é um problema incomum, gente. A gente já teve uma pergunta anterior aí, que era semelhante a esse cavalo que empaca. A gente pega cavalo às vezes que faz isso também, tá? Tem muita gente me chamando de Diogo, tá? Eu vou deixar que eu não sou o Diogo, é o Cristiano que está falando hoje, tá? O Diogo estava meio ocupado hoje viajando, então eu estou fazendo a live no lugar dele, tá certo? E aí, então é muito simples esse cavalo que empaca, mas é porque a maioria das pessoas pega esse cavalo que está muito confuso e começa a querer bater, colocar mais pressão ainda, às vezes puxar forte na boca, ou usar chicote, e aí está fazendo tudo errado. Seu cavalo vai ficar ainda mais confuso e ainda mais reativo, tá, gente? São poucos os cavalos, às vezes, que vão ceder essa pressão excessiva. A maioria deles tem, às vezes, que ele fica em pânico e não consegue ter reação. E aí volta naquele que a gente falou lá antes. Cria o desamparo aprendido, que esse cavalo, ele perde a reação e fala assim, não, pode me matar agora porque eu já não sei mais o que eu faço. Tá? Então evite esse tipo de situação sempre. O que fazer para corrigir um animal que é diagonal? Ó, se você tem um cavalo que é diagonal, então se ele realmente é diagonal por genética, então não tem o que fazer para corrigir. Então, diagrama de cavalo, a gente não coloca um diagrama, a gente faz o cavalo expressar aquele diagrama que ele tem na genética. Tá? Se ele é diagonal, ele vai continuar diagonal. Tá? A gente consegue o máximo com exercício melhorar a qualidade de movimento e às vezes muda o diagrama, mas muda um diagrama de um cavalo que já tinha aquele diagrama e que por algum motivo não estava conseguindo expressar. Mas a gente não faz mudança de diagrama. Eu não vou pegar um cavalo diagonal e vou fazer ele ficar um cavalo, por exemplo, de marcha picada, nem fazer ele ficar um cavalo de marcha batida bom. Tá? Então se você quer trabalhar com um cavalo machador, por exemplo, para a pista, eu te recomendo, compre cavalos que tenham realmente potencial genético, tenha morfologia, que tenha diagrama de marcha, tá? E tenha gesto também, que são mais importantes. Não adianta a gente tentar trabalhar com cavalos, às vezes, medianos, pensar que eles vão virar um fenômeno com o trabalho. Não vão. Trabalho, no máximo, faz o cavalo expressar o potencial que ele tem, certo? Colocar embocadura em animais que têm desconforto atrás da orelha. Também já falou essa pergunta aí, uma terceira ou quarta vez já que ela aparece. Trabalha dessensibilização na região da orelha desse cavalo, tá certo? Para o cavalo fazer o movimento perfeito na marcha, ele precisa ter genética, 100% Mangalar. Tá? Não é só Mangalar que é raça de marcha, tá, gente? Ele tem que ter genética e às vezes a gente pega o melhor cavalo, campeão dos campeões de marcha, aqui, a casala com a égua que é campeã das campeãs de marcha, e pode gerar um produto que não tenha a mesma marcha. Tá? Um oi para o Pedro Ivo também, tá? O William. Então, isso não é, genética não é matemática. E às vezes você pode pegar 2 cavalos diagonais, por exemplo, e produzir um cavalo até de marcha picada, genuíno. Tá?
Então, porque tem gene para aquilo, mas depende na segregação lá na meiose, para onde que vai, qual gene que vai para aquele cavalo, o que ele vai ser. Tá? Então, o que você deve dar prioridade é acasalar animais bons com bons, ou seja, que tenha marcha com marcha. A probabilidade de você ter um cavalo machador vai ser muito maior, mesmo que ela não seja 100%, tá certo? Porque muitos cavalos, quando é estimulado a algo, ele balança o rabo, tá? Como resolver? Então, o cavalo normalmente que balança o rabo tem a tendência a ser cavalos mais ansiosos, tá? E cavalos mais ansiosos, quando estão submetidos a excesso de estímulo, eles têm essa tendência de balançar o rabo. Um outro motivo que pode deixar o seu cavalo mais agitado e balançando o rabo é estar com alguma sensibilidade, estar sentindo dor em alguma parte do corpo. Então faz um check-up com o seu veterinário. Não, meu cavalo não sente dor. Então provavelmente é ansiedade e excesso de estímulo. Como que eu vou fazer para trabalhar? Reduz os estímulos e tira a ansiedade do seu cavalo. Procure trabalhar para que ele fique cada vez mais calmo, que você vai ver que isso vai reduzir muito. Agora, muito cuidado, gente. Tem muito cavalo que aprende a ficar rabiando porque foi submetido a excesso de estímulo o tempo inteiro. Por exemplo, alguém ficava esporando ele, encostando a espora nele o tempo inteiro. Uma vez aprendido isso, às vezes esse cavalo até de forma instintiva ele já abana o rabo mesmo que você esteja com pouco estímulo. E algumas vezes, dependendo do tempo que esse cavalo tem, que ele já tem essa reação, fica até um pouco difícil de corrigir e tem um cavalo que tem a cauda coladinha lá e que não vai mais ter esse tipo de problema. E aí tem muita gente que, infelizmente, vão para bloquear a cauda, tá? E aí eu já vou deixar a nossa opinião, a gente é completamente contra bloqueio de cauda de cavalo, tá? Então, eu acho que a gente nunca deve fazer isso. Se você trabalha bem, você não vai ter um cavalo que rabeie. Qual o freio mais usado no sistema Connect Horse? Na verdade, o que a gente mais usa é um bridão. Freio, são pouquíssimos os cavalos hoje que a gente trabalha com freio, tá? E é o que eu falei, o freio a gente vai muito em função do cavalo, a gente procura trabalhar um freio que tenha a ação que a gente deseja, tá? Por exemplo, um cavalo, se eu for trabalhar um cavalo de rédeas, eu quero um mínimo contato na minha mão, eu quero uma reação do cavalo. Então eu tenho que trabalhar um freio às vezes que tem um pouco mais de ação, tá? Mas eu quero um freio ao mesmo tempo que tenha a ação que eu preciso e que seja confortável na boca do cavalo. Isso é que é o mais importante. E aí, gente, tem muita gente que confunde utilização de freio. Ah, eu vou trocar de embocadura, qual que eu uso? Sempre busca aquela que dá mais ação para ele. Não, eu só vou trocar de embocadura no meu cavalo se ele responde bem a todos os comandos que eu faço com ele no bridão. Tá? Aí eu faço, opa, agora porque eu quero uma sensibilidade um pouco maior, aí sim eu vou trocar de embocadura. Antes no bridão, por exemplo, eu levava minha mão a essa distância, agora com o freio só quero fazer isso aqui. Tá? É para isso que a gente muda de embocadura. Tá? Não é para eu conseguir mais ação e aí ter mais controle do meu cavalo. Se você está precisando trocar de embocadura para conseguir criar controle do seu cavalo, reveja o seu programa de treinamento. Provavelmente ele tem muitas falhas. Tá certo? Estou com um animal que fica mexendo muito a cabeça quando estou montado. Tem como resolver? Aí depende, né? Seu cavalo ele balança a cabeça quando você tem algum contato ou quando você não tem contato. Tá? Se for quando você tem contato, é você mudar a postura da sua mão. Trabalhar com a mão mais lenta e mais leve. Tá? Se o seu cavalo balança a cabeça, mesmo sem o seu contato, aí sim eu recomendo você fazer uma avaliação da boca desse cavalo. Às vezes ele pode estar com muita ponta de dente, tá, gente? E aqui eu não estou falando que é para você fazer beat sit ou por aí afora, ou que se você não fizer a boca, o seu cavalo não vai parar de reagir, não é nada disso, tá? Então acho que a boca é importante, muito mais importante para a alimentação do cavalo do que para equitação, tá certo? Mas é lógico que um cavalo que você tem ferimento na boca provocado por ponta de dente, ele vai ter um incômodo maior até se a gente colocar o dedo sobre a língua dele. Então, recomendo você fazer essa avaliação odontológica. Deixa eu ver mais aqui. Como consigo acalmar meu cavalo de esteira no pé do jiqui? Então, é muito simples, é a mesma pergunta que alguém fez num cavalo de puxar. Então, você vai levar o cavalo no lugar que você quer encostar ele lá, encosta ele, não espora, não bate, não puxa a cara dele, encosta, alivia as rédeas e fica lá, tá? Se o seu cavalo sair, coloca ele para trabalhar lá fora, volta e encosta ele lá de novo. Se ele sair, coloca ele para trabalhar lá fora, volta e encosta ele lá de novo. Colocar para trabalhar, gente, não é ir lá e começar a dar puxão na cara ou dar esporada nem bater de chicote, não. É fazer movimento, tá? É, por exemplo, fazer um trabalho de garupa, mover paleta, fazer uma cedência à perna diagonal do seu cavalo, volta e encosta ele lá de novo. Ele ficou quieto, você deixa ele descansar. Se ele tentou sair, vai lá e trabalha de novo. Então, basicamente isso.
É muito simples de resolver. Agora o que você não pode é encostar o seu cavalo, ficar puxando a cara dele forte, pondo pressão na rédea, colocando esporo, batendo perna, às vezes batendo chicote nesse cavalo, que aí você está mostrando para ele que o pior lugar do mundo é ficar perto da porteira, quando na verdade deveria ser o melhor lugar. Então você tem que convencer o seu cavalo que ficar na porteira é bom e sair de lá é ruim, tá? E aí não tenha medo do seu cavalo depois não querer sair atrás do boi, porque aí é uma outra história, tá certo? É simplesmente você retirar a ansiedade do seu cavalo, tá? É muito importante para as pessoas que trabalham cavalos com esporte com boi, ou cavalos que têm referência, algum tipo de referência no esporte, você deixar, às vezes, a referência do cavalo ser você, exceção do cavalo de apartação, aí dá um oi para o pessoal da Fazenda Santa Helena que está acompanhando a gente aí também, exceto o cavalo de apartação, que ele tem que estar ligado no boi, não no cavaleiro, um cavalo de vaquejada, por exemplo, ele tem que estar ligado no cavaleiro, tá? Então ele tem que estar esperando o seu sinal. Eu não quero um cavalo que antecipe a saída do boi na porteira, tá? Eu não quero um cavalo que me antecipe na hora da faixa, então ele sempre tem que estar te esperando. Para isso, algumas vezes na porteira também, você vai soltar o boi e não vai partir. Isso acontece com um cavalo de laço. E tem muita gente que acha que esse cavalo, não, eu corro o risco depois do meu boi sair, meu cavalo não sair. Não, não vai acontecer isso. O seu cavalo vai estar sempre esperando o seu sinal para partir, tá? Cria um sinal para ele na hora de partir também, tá certo? Vou responder aqui a última pergunta, gente, para a gente acabar já, que parece que o nosso tempo já está encerrando, faltam poucos minutos. Então, na verdade não vai nem dar tempo mais, tá? Faltam 4 minutos só. E eu falei com vocês que eu ia falar sobre um bônus que a gente vai ter na abertura da nossa 10ª turma do curso online, que se inicia na segunda-feira, tá, gente? E aí aproveita aí, quem tiver interesse em fazer o curso, já se prepare para tentar fazer a inscrição no primeiro dia, porque só para quem fizer a inscrição no primeiro dia vai ganhar um kit da Connect Horse. O que inclui esse kit? Vai incluir um stick, um bridão D, que a gente trabalha, um cabresto do modelo que a gente trabalha e mais um boné exclusivo do Connect Horse. Mas isso só vai ser válido para quem fizer a inscrição no primeiro dia, ou seja, na segunda-feira, dia 8 de junho. Quem fizer no restante da semana já não vai ter mais esse benefício. Esses kits são limitados, então vá lá, corra, faça sua inscrição o mais cedo possível para você não perder, tá certo? Então já se prepare. Queria agradecer a todo mundo que participou aí na live. A gente costuma fazer lives mais curtas, tá? De 1 hora só, até porque a gente está tendo várias lives todo dia aí. Às vezes vocês querem assistir mais de uma, né? É importante. Semana que vem a gente deve fazer de novo, mais 1 ou 2, tá? Então fiquem atentos aí que a gente vai divulgar. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Aquelas perguntas que não foram respondidas, se quiser depois manda pra gente lá, que a gente vai responder todas elas, tá bom? Muito obrigado para quem participou aí. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e um grande abraço.